Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 15 de janeiro. Eu gostaria de ler em Efésios capítulo 3 e verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Eu gostaria então de falar dessa terceira parte da oração de Paulo. Ele já orou aqui pela profundidade das riquezas do Senhor no coração do pessoal, do povo, da igreja, o fato deles habitarem em Cristo, e aqui ele está falando sobre o amor de Deus. Começando a falar sobre o amor de Deus, ele vai continuar no verso 18 também. E ele vai utilizar então duas metáforas aqui para explicar a importância do amor de Deus na vida do Filho de Deus e das filhas de Deus também. Ele vai usar então uma metáfora botânica e uma metáfora arquitetural. Ele vai dizer que nós precisamos estar arraigados no amor e fundados no amor. Arraigados como uma planta é arraigada no solo, e como um edifício que tem fundações sólidas para poder crescer. Os dois precisam de raízes e de fundação para crescer e para produzir frutos, no caso da planta aqui, da árvore. Existe uma parábola que nós chamamos de parábola rainha das parábolas de Cristo, e que explicam bem o que é como que as coisas funcionam no reino de Deus, e essa parábola se encontra em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. O verso 6 diz o seguinte: mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A semente que cresceu em meio aos pedregulhos, às pedras, cresceu um pouco, mas não produziu nada porque não tinha raízes. Se o amor de Deus não estiver enraizado no seu coração, se você não estiver enraizado no amor de Deus, você não tem como produzir frutos. Não estamos falando aqui, claro, do amor de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de esposa, de esposo. Estamos falando aqui de ágape, o amor de Deus. É nesse amor que nós devemos estar enraizados como uma planta. Senão a gente não tem como produzir frutos. E fundados também como uma casa. E Jesus contou-nos uma história, uma parábola, no final do Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus capítulo 7. A casa que tinha fundações sólidas, quando veio a tempestade, quando o vento soprou, quando veio o rio subiu, aquela casa continuou firme, porque ela estava fundada na rocha. Mas a outra casa, que não tinha fundações, que estava fundada na areia, sem fundações nenhuma, quando veio a dificuldade, a tempestade, a perseguição, ela se foi. Assim é a nossa vida, se não estivermos plantados e arraigados no Senhor, no amor do Senhor. Ele está dizendo aqui. Ele está orando, então, que da mesma forma que Cristo possa morar em todos os cômodos da casa desses irmãos, o amor de Deus também possa morar, porque quando Cristo mora, o amor mora também. João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 3 vezes, em 2 versos, ele vai dizer uns aos outros. Amor uns pelos outros. E é assim que se sabe que você é um discípulo de Cristo. Se existe na sua vida uma pessoa que você não consegue amar, você precisa pedir ao Espírito Santo que possa enraizar a sua vida no amor de Deus. Só o amor de Deus no seu coração vai poder te ajudar a amar. E é a marca do discípulo aqui. Isso quer dizer que se você não ama, possivelmente é porque você ainda não é discípulo de Jesus. Não existe discípulo de Jesus que não ama um ao outro, que não ama o próximo, que não ama. E Jesus, inclusive, diz que com esse amor nós podemos amar também os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Quanto mais as pessoas nos perseguem, mais nós oramos por eles, mais nós os abençoamos. Um cristão nunca amaldiçoa. Ele ama o tempo todo, com o amor de Deus. E isso vai ser natural. Então, se o amor de Deus não é natural na sua vida, é possivelmente porque a sua vida não está enraizada neste amor, nem fundamentada neste amor. Porque o amor de Deus em você naturalmente faz com que você ame. Não existe mistério no sentido da palavra mistério em português. Não na Bíblia, mas em português.
Não existe mistério aqui. Quem não ama é porque não conhece a Deus, está escrito. E aqui ele está dizendo: quem não ama é porque não é discípulo de Cristo. E não é com amor de mãe, porque amor de mãe é sublime, mas ele só serve para o filho, não é mesmo? A mãe pode amar um filho e pode assassinar a vizinha. Porque o amor de mãe não serve para a vizinha, só serve para o filho. O amor de amigo só serve para o amigo. O amor de esposa e de esposa, felizmente, não serve para outras pessoas. Você só ama a sua esposa ou você só ama o seu esposo com aquele amor. Se você amar uma outra pessoa que o seu esposo, isso é lascívia e pecado, não é amor, na verdade, né? Agora, o amor de Deus é diferente de todos os outros amores. Porque com o amor de Deus você ama você mesmo, você ama a Deus, você ama o seu amigo, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e você ama os seus inimigos. Com o mesmo amor. E a marca do discípulo de Jesus aqui é esse amor. É por isso que você precisa estar enraizado e fundado no amor de Deus. Porque se você não ama, é possivelmente porque você ainda não é discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe.